estamos estreando, então, esse novo layout. Ficamos muito felizes pela presença e vamos agradecer a este Pai de amor, de paz, de luz e de fraternidade por mais esta oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Agradecer pela semana que tivemos, agradecer pela próxima semana, que com certeza teremos, muito boa. Agradecer pelos 32 anos de nossa casa, esta casa que com certeza transformou muitas vidas. Agradecer pela presença dos nossos irmãos que estarão aqui hoje fazendo trabalho para nós. Que a espiritualidade possa iluminar as suas mentes, os seus corações, para juntos termos momentos maravilhosos na noite de hoje. Pedir ao mentor espiritual das nossas palestras doutrinárias para juntos darmos por iniciados. Obrigado, que assim seja. Este menino e esta menina vem lá de Gramado, por isso queremos agradecer pela presença de vocês. E nós conversamos no dia do livro espírita, quando eles vieram fazer um trabalho lá no Parcão, para a União Municipal de Gravataí. E a gente conheceu e hoje se disponibilizaram a vir até nós para fazer o trabalho. Eles teriam um trabalho de projeção, mas que a gente não tem as condições agora. Então, o Leandro e a Astrid, por favor. Hoje teremos eu não sei se vocês querem ficar aqui atrás ou ali na frente. Hoje a gente tem, fazendo parte da... João, talvez seja necessário puxar a mesa mais para frente. Mais para frente. A gente tem uma palestra literomusical e o Leandro e a Astrid são trabalhadores, colaboradores da FERGS também, são da Casa Esperança, lá de Gramado, dessa cidade paraíso, né? Gramado. E vem para conversar conosco um pouco, para falar sobre quem vai entrar pela porta de Jesus. Este é o nosso tema. Leandro, Astrid, com vocês. Quero dizer que essa moça aqui é a compositora, né, da música O Sol de um Novo Tempo, que foi tema do nosso 11º Congresso. É com vocês. Obrigada. 45 minutos para vocês. Uma maravilhosa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui. Pessoal, tem acontecido uma bênção na nossa vida nos últimos tempos. Nós não conhecíamos Gravataí, por incrível que pareça, até o advento do Espiritismo na Praça, daquele evento lá no Parcão. E aí, depois que a gente veio para cá, a gente já esteve ali no Vinha de Luz, na União Sagrada, agora estamos aqui no Allan Kardec. E desculpa a petulância, a gente já está se sentindo em casa, em Gravataí. A gente entra ali como é que é, na entrada 38, não? Não, a entrada 83, a gente entra ali na entrada 83, já se sente em casa, em Gravataí. Então é uma honra, uma alegria imensa conhecer mais um foco de luz, né, que auxilia no processo de regeneração do nosso planeta, que é essa casa espírita querida. Gente, eu sou então o Leandro, mais conhecido como pai da Astrid. Leandro não existe mais, né? O movimento espírita é o pai da Astrid. Eu sou trabalhador voluntário da Sociedade Espírita Esperança de Gramado, já há mais de 20 anos. E eu sou multiplicador da área de atendimento espiritual Centro Espírita, da FERGS.
e sou colaborador também da nossa UMI Canela, eu sou diretor da área da UMI Canela. E nós estamos aqui hoje para fazer esse trabalho, esse singelo e querido trabalho da palestra Lítero Musical, um trabalho que a gente começou há mais ou menos uns 5 anos atrás e tem gerado bons frutos. Estamos rodando o estado e até fora do estado, tipo, até em Santa Catarina fazendo. É uma maravilha poder levar a arte e levar também a arte enriquecida com o cunho doutrinário da doutrina. O que é a palestra Lítero Musical que a gente propõe para vocês? Hoje a gente vai trabalhar uma música, depois a Astrid vai falar um pouquinho sobre ela, e a gente vai trabalhar cada estrofe da música e o significado à luz da doutrina espírita dessas estrofes da música. Tá? Mas antes de começar o nosso trabalho propriamente dito, eu vou passar a palavra para a Astrid para ela se apresentar e ela vai, a pedidos, vai abrir a nossa palestra, nosso trabalho com o Sol de um Novo Tempo, a música tema do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Então, gente, boa noite a todos. Boa noite. Faço minhas as palavras do Leandro, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade. Então, eu sou a Astrid, eu trabalho principalmente com arte dentro do movimento espírita. Fui evangelizando desde pequenininha, desde a barriga da minha mãe quase. Então, estou aí na doutrina espírita nesses 19 anos que tenho eu agora, né? E, enfim, né, trabalho também com evangelização dentro da doutrina espírita e principalmente a área de arte pela FERGS, pela minha casa espírita e pela casa espírita que eu agora estou frequentando em Porto Alegre. Então, como o Leandro disse, vamos iniciar nossa exposição com um pouquinho de música, um pouquinho de arte. E essa música se chama, então, O Sol do Novo Tempo, que foi a música que eu compus para ser a música tema do último congresso que a gente teve, né, da FERGS, que foi ano passado. Então... Chega
agora vamos propriamente, né, dar início à nossa reflexão da noite de hoje. E essa exposição, então, como o Leandro falou, é aquela em que a gente pega uma música, né, e fala sobre o significado dessa música à luz da doutrina espírita. E o nome do assunto, né, o tema da palestra é Quem Vai Entrar na Porta de Jesus, porque tem a ver com uma outra música que se chama Quem? Um dia, Leandro, meu pai, acordou de manhã com uma poesia na cabeça. A gente sabe que essas coisas não acontecem do nada, né? Quando a gente dorme e desdobra, lá no desdobramento, lá no mundo espiritual, a gente recebe informações, a gente estuda e muitas vezes a gente vem com várias inspirações, né? Depois que a gente acorda. E nessa manhã, então, ele teve, né, a dádiva de acordar com essa letra dessa poesia na cabeça, escreveu e chegou assim perguntando despretensiosamente para mim, né? Astrid, será que é possível transformar uma poesia numa música? Eu falei, sim, é possível sim, a gente muda umas palavras, né, para rimar, que a gente sabe que tem que rimar, né? Ajeita umas coisas e transforma numa música. Ele falou, então aqui, ó, pra ti, ó, essa poesia aqui que eu recebi hoje, transforme ela numa música. E aí surgiu a música Quem? Então, com a letra, né, da poesia do Leandro e a parte musicada, os acordes, eu, né, dei meu jeito ali e surgiu essa música. E como ela é muito querida por nós, né, a gente pensou, imagina se a gente fizesse um trabalho daqui a pouco de explanação, de falar sobre o significado dela, porque é uma música espírita, né? Qual a visão da doutrina espírita, então, sobre essa letra? E hoje a gente traz para vocês, então, essa palestra litero-musical sobre a música Quem? Bem, e o título da palestra é Quem Vai Entrar na Porta de Jesus? Porque o refrão da música tem essa frase como a letra da frontispício do refrão, assim como a parte, né, o ápice do refrão. Mas a música ela começa com essa estrofe. Entre os certos e incertos do planeta, quem se habilita a tentar entender por que se arrasta o ser humano enquanto o anjo volita? Muito bem, gente, essa primeira frase aqui já nos traz uma grande reflexão. Entre os certos e incertos do planeta. O nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Em vias de regeneração, estamos caminhando. Isso é uma grande felicidade, mas tem muito trabalho a ser feito. Porque num planeta de provas e expiações, nós viemos para cá para aprender a amar com toda a potencialidade, corrigindo os nossos erros, conquistando virtudes. Mas nem sempre a gente tem sucesso. Por quê? Por causa dos certos e incertos do planeta. O materialismo exacerbado, o sensualismo, as portas largas, como disse Jesus Cristo, nos arrastando para o caminho errôneo, para o caminho do estacionar do processo evolutivo. E por que a gente é arrastado por esse caminho? Porque a gente ainda não tem plenitude do uso de uma ferramenta que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá a soberania das nossas escolhas. Nos dá a dádiva da responsabilidade de fazer boas escolhas, mas também o ônus de ter que arcar com a consequência das más escolhas. A gente brinca nos grupos de estudo, Deus nos cria lá no Simples e Ignorante, e aí ele baixa um aplicativo em nós chamado livre-arbítrio. No momento que baixa esse aplicativo, inicia o processo pedagógico de evolução criado por Deus, sai das mãos de Deus e passa para as nossas. Olha a responsabilidade. Deus quis que seja assim. Kardec tentou perguntar algumas coisas no Livro dos Espíritos, né, sobre a natureza de Deus, e o Espírito diz, quem és tu, né, para querer saber a natureza de Deus? Né? A gente sabe que é assim, estamos trabalhando esse processo dentro de nós. A vontade de Deus, a benevolência divina é que a gente cresça através dos nossos esforços, desde o primitivismo, passando pelas provas e expiações, chegando à regeneração e indo adiante. Ditosos e felizes, angelicais, continuando evoluindo sempre. Mas no momento atual, a gente ainda é sujeito a muitos altos e baixos. Diz um filósofo espanhol chamado Isar Garcia, um filósofo espiritualista muito bacana, ele tem uma tese assim, que existem 3 tipos de pessoas no planeta Terra. Primeira pessoa é a pessoa negação. Aquele que nega tudo. Não estou nem aí, eu vivo um dia de cada vez, porque o importante é o que eu sinto. Não, eu não sou culpado, vivo jogando a responsabilidade para todos os outros. Não quer saber, negação. Esse nem começou
a querer se modificar. Existe o segundo tipo de pessoa, que é a mais numerosa, que é a busca, que eu me incluo nela, tá? Que é os seres busca. Aqueles que ainda têm muitos defeitos, recalcitrantes, ainda, né, vão para lá, vão para cá, mas pelo menos estão buscando, no nosso caso, um caminho de luz dentro da doutrina espírita. Respeitamos todas as religiões, todos os caminhos que levam a Deus, mas no nosso caso, nós estamos numa casa espírita, somos espíritas, vamos falar de doutrina espírita. Então nós estamos buscando dentro da doutrina espírita essa condição de um ser mais evoluído. E tem um terceiro tipo de pessoa, que são raríssimos, que são seres em encontro, aqueles que encontraram, que não têm mais condição de cair. Aí são os missionários, são os espíritos limiares, que já estão na última reencarnação antes de dar o salto evolutivo. Aí a gente tem vários exemplos, Divaldo, Chico Xavier, né, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Nós temos vários exemplos no mundo, né, exemplos dentro da doutrina espírita, que nos mostra esses seres encontraram o caminho. Eles não dão mais desculpa para não fazer o bem. Eles fazem o bem porque aquilo é a realidade deles. O problema dos seres busca, que somos nós, é que nós, volta e meia, caímos para a negação. E raramente fazemos um movimento em direção ao encontro. Por isso, certos e incertos do planeta. E aí a música aqui nos faz um chamamento. Quem se habilita a tentar entender porque se arrasta o ser humano enquanto o anjo volita? Gente, isso é uma alusão ao que a doutrina espírita nos ensina. A música está nos chamando a estudar a doutrina espírita e colocá-la em prática, porque é isso que a doutrina nos ensina. Por que nós nos arrastamos e os anjos volitam? Por que a gente ainda é sujeito a tanto sofrimento, enquanto os espíritos de luz não sofrem mais porque já ultrapassaram todas as fases e hoje só amam, não odeiam, não tem nenhum sentimento negativo dentro deles. Então, bem dentro dos certos e incertos do planeta, existe uma maneira de trilhar essa caminhada de maneira mais evoluída, de maneira mais altiva rumo à luz. Nós achamos o caminho da doutrina espírita. Só que a doutrina espírita é uma ferramenta. E a ferramenta, ela tem que ser posta em prática. Porque senão ela se torna só mais uma ferramenta a ficar empoeirada na estante do artista. Então, a gente passa a palavra para a Astrid agora para ela trabalhar a segunda parte da música para vocês. Então, a segunda estrofe da música tem a seguinte letra. Nas quimeras do orgulho são nossos passos que vacilam. Não podemos suportar as lágrimas que os olhos destilam. Aqui, toda vez que a gente vai fazer essa palestra e chega nesse trecho, sempre tenho que recorrer ao significado da palavra quimera, porque tem uma importância muito grande aqui nesse trecho. O que é as quimeras do orgulho? A primeira vez que eu fui pesquisar qual era o significado da palavra quimera, eu encontrei dois que são mais utilizados ou mais conhecidos. Eu creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar na mitologia grega, né? E um dos monstros, né, da mitologia grega é a quimera, que tem cabeça de leão e tem cauda de serpente, corpo de não sei o que, é uma coisa bem mirabolante, assim, é bem mitológica mesmo. Então a quimera é esse monstro da mitologia grega. Ao mesmo tempo, o significado de quimera pode ser ilusão, né? Uma coisa que na nossa cabeça a gente quer muito, que faz muito sentido, mas em realidade não é bem isso que acontece. Então, a palavra quimera pode ser utilizada dentro da mitologia grega para demonstrar esse monstro e também com o significado de ilusão. Só que aí vem o ponto principal, né? Onde é que isso se encaixa na música, esse monstro aí? O que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. Nas quimeras do orgulho são os nossos passos que vacilam. A gente fala muito do orgulho, ele sendo uma das principais chagas da humanidade. Nossa, né? Um dos nossos principais defeitos. Do orgulho se originam muitos outros defeitos nossos, né? A vaidade, o egoísmo, a gente, né, fechar os olhos para aqueles que estão ao nosso lado, né? Sem ter essa capacidade de estender a nossa empatia, a nossa compaixão. O orgulho faz isso muitas vezes, né? E nos causa muito sofrimento, muita dor. O orgulho, né, a mesma coisa que uma quimera, ele é ou não é um monstro? Que muitas vezes, se a gente deixar se criar, se a gente deixar crescer, nos corrói por dentro, nos consome, né, como a raiva, o ódio, a vingança, coisas que vêm desse lugar, que vêm do orgulho. Então, as quimeras do orgulho é como se fossem esses monstros mesmo, que existem dentro de nós,
que são os nossos defeitos. Um dos motivos pelos quais nós estamos aqui na Terra é para domar essa quimera. É domar esses nossos defeitos, os nossos instintos do homem velho, né? A gente vem tentando se desvencilhar deles já há muito tempo e ainda não conseguimos, ainda estamos em busca, né? A gente ainda não chegou no encontro lá. E ao mesmo tempo, o orgulho causa, assim, muitas e muitas ilusões. Às vezes, a gente cai na ilusão de achar que, poxa vida, aconteceu uma coisa ruim aqui comigo, eu, sei lá, bati o carro, ou tive um revés financeiro, ou alguém da minha família ficou doente, eu fico extremamente chateado com aquilo, e o nosso orgulho ataca nesse momento. A gente pensa, por que comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Justo comigo, eu estava aqui fazendo tudo certo, estava na minha, não estava incomodando ninguém, aí tinha que ser comigo. Olha as ilusões, né? A ilusão do orgulho, da gente achar que a gente é superior por algum motivo, e naquele momento a gente não precisava passar por esse sofrimento. A gente questiona, a gente blasfema contra Deus, né? Não acredito, se revolta. Olha aí uma ilusão do orgulho. Outra ilusão também relacionada à materialidade. A gente tem o orgulho, né, de achar que as coisas mesmo que importam são as momentâneas. É aquele trabalho, aquela promoção no trabalho que eu preciso conseguir, senão, meu Deus, meu mundo vai acabar. É esse carro que eu preciso comprar para ontem, senão ele vai estar fora de moda. É a minha casa dos sonhos que eu tenho que conseguir. E o resto das coisas? E o amor que a gente tem que cultivar dentro do nosso peito, que vale muito mais do que isso? E o carinho, que muitas vezes a gente não demonstra nem para com as pessoas da nossa família. Às vezes a gente chega meio estressado em casa depois do trabalho, ou depois de um dia difícil de aula, entra em casa, nem dá oi pro pai e pra mãe, sai, vai pro quarto. Ou chega em casa, né, o pai ou a mãe, não conversam direito com o filho, como é que foi a escola, como é que foi o tema de casa, tão preocupado nessas coisas da materialidade, né, do meio em que a gente vive aqui na Terra, se esquece disso. E tá tudo envolto nessas ilusões, nesses monstrinhos que a gente sem querer vai alimentando, vai deixando, e quando vê, estão guiando as nossas ações, as nossas atitudes. Então, por isso, nas quimeras do orgulho, são os nossos passos vacilantes, né? A gente, às vezes, vai cometer esses erros, de não usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma. Só que aí, em acontecendo isso, não podemos suportar as lágrimas que os olhos destilam. O que é isso? O que é não suportar as lágrimas que os olhos destilam? Se a gente deixa isso acontecer, se a gente se deixa levar por esses instintos, essas más tendências que a gente tem, quando o sofrimento nos atinge, as lágrimas que os olhos destilam, a gente não consegue suportar isso. Porque aí, quando esse sofrimento chega, né, na nossa vida, esse obstáculo aparece, a gente se revolta, a gente não aceita. Aí é aquela questão que a gente já falou, a gente pensa, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Não queremos entender. É ruim? Claro que é. Todo mundo aqui já passou por algum tipo de sofrimento ou vai passar, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Essa é uma das principais características do nosso planeta. Só que aí que tá, basta só a gente sofrer? Basta só a gente passar pelo sofrimento? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Estamos aqui na Terra para sofrer, né? Para passar por sofrimento, passar por dificuldades. Mas será que isso é o bastante? Basta só eu passar por uma situação difícil e daqui a pouco me revoltar contra isso? Achar isso extremamente ruim, não aceitar? O que eu vou estar aprendendo com isso? Nada. O ponto principal é suportar essas lágrimas que os olhos destilam através do amor, através da busca, do estudo que a doutrina espírita nos proporciona, do Evangelho de Jesus. A resignação positiva é tentar ultrapassar essas dificuldades da melhor forma possível. Claro que é muito mais fácil falar isso do que realmente fazer, né? Quando a coisa aperta ali, a gente fica meio desesperado, né? Convenhamos, é isso que acontece. Mas na medida do possível, que a gente tente manter essa paz, que a gente tente encarar as situações de uma outra forma. Não como todo mundo encara, que é, poxa, que coisa ruim, que terrível isso aqui. Tá, mas o que eu posso aprender com isso? O que essa situação está querendo me dizer? Será que eu ter batido o carro não está querendo me dizer que eu tenho que levar a minha vida mais tranquila, que eu tenho que ir um pouco mais devagar? Será que meu familiar ter ficado doente não quer me dizer que, poxa, daqui a pouco eu preciso ter um olhar mais fraterno à minha família, mais cuidadoso, mais à minha saúde, ao meu bem-estar? E todas as outras coisas que vêm, que acontecem na nossa vida. Então é essa necessidade da gente encarar situações de uma forma positiva, a gente transformar esse sofrimento numa verdadeira bênção, numa oportunidade de crescimento que Deus está nos dando, numa oportunidade de a gente aprender algo valioso e sair muito melhor daquela situação. Então agora eu passo a palavra para o Leandro, que vai iniciar nosso refrão já da música.
Mas antes do refrão, só dar um complemento, que a Astrid falou brilhantemente sobre essa parte. Se o sofrimento fosse uma garantia de evolução, todo mundo que sofre seria evoluído. A evolução vem da superação positiva do sofrimento. Pensemos com muito carinho, transformando as dificuldades em bênçãos. Então, o nosso refrão diz o seguinte, a primeira parte. Outro chamamento, vê que a música ela tem vários chamamentos, ela nos chama para reflexão. Quem vai lutar contra a maré de um mundo de expiação, entendendo que é em si que se constrói a regeneração? Essa parte aí, pessoal, é, para mim, uma das que mais me tocou. Quando eu, depois de escrever a letra, fui ler, porque a gente sabe que esses processos são feitos em várias etapas, nos chama ao entendimento de que o mundo de provas e expiações ele tem que servir como ferramenta pedagógica de evolução e não como um instrumento de desculpa para errar. Eu estou no mundo de provas e expiações, então todo mundo erra, comportamento de cardume, pensamento de manada. Se eu errar, então eu estou no lugar certo. Tá com ficha. Não, quem vai lutar contra essa maré? Evolução é ir contra a maré de provas e expiações. É superar essa condição. Ir além daquilo que está sendo me oferecido. Porque, gente, a regeneração que a gente tanto almeja no nosso planeta, pasmem, ela não vai acontecer num dia circunscrito e não vai ser um advento de fora para dentro. A gente não vai acordar de manhã, ligar ali a TV e vai dar notícia urgente, planeta Terra se regenerou, eba, agora eu vou aproveitar. Não! A regeneração acontece dentro do coração de cada um de nós, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos, desde que o Mestre Jesus veio para a Terra. Esses períodos de evolução do nosso planeta não acontecem numa data circunscrita, acontecem em gerações, mas tem alguns eventos emblemáticos que marcam a passagem de um período para o outro. A planeta Terra deu o salto do primitivismo para as provas e expiações, que é deixar para trás o instinto bruto e começar a usar o livre-arbítrio de maneira mais elevada, com o advento de Moisés. O advento de Moisés fez essa, simbolicamente, não foi um dia, não foi no dia que Moisés fugiu, não. Foi um processo de uma geração inteira. E, gente, nós achamos, muitas vezes, erroneamente, que a regeneração é algo moderno, que aconteceu ali no início, no final do século XX, da virada do século XX para o século XXI, o livro Transição Planetária do Divaldo, foi ali que a regeneração começou. Gente, o processo de regeneração começou com a vinda do Divino Mestre Jesus para a Terra. Quando ele veio para a Terra, ele veio para plantar a semente da regeneração. A gente está há mais de 2000 anos tentando entender isso e colocar em prática. E ainda não arranhamos nem a superfície. E tem pessoas que ainda dizem que Jesus está desatualizado, que Jesus está atrasado, porque foi há 2000 anos. Gente, daqui a milhares de anos nós ainda vamos estar ajoelhados na frente do Cristo, pedindo humildemente pelos seus ensinamentos e pelas suas bênçãos. Não existe nada mais evoluído, pasmem, não só no nosso planeta Terra, mas no nosso sistema solar e adjacências do universo, do que o que Jesus trouxe para nós, espírito angelical de primeira grandeza, que há 4,5 bilhões de anos atrás, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já era um espírito angelical e foi um dos arquitetos da criação do nosso planeta, porque há 4,5 bilhões de anos atrás não existia nada aqui, eram rochas soltas no espaço. É dentro de nós que se constrói a regeneração. Nós podemos ser regenerados. Pessoas regeneradas, ter uma família regenerada, ter um círculo de amizades regenerado, ter um ambiente de trabalho regenerado, mesmo em um mundo de provas e expiações. É possível, porque tem pessoas que conseguem. A gente tem vários exemplos de quem conseguiu se regenerar e regenerar o mundo à sua volta, o pequeno mundo à sua volta. Se isso for feito em larga escala por muitas pessoas, o efeito multiplicador vai levar o nosso orbe
a regeneração, como já aconteceu a outros. Só não podemos esperar que os outros façam por nós, usando como desculpa o mundo de provas e expiações e essa maré que muitas vezes nos leva ao estacionar no processo evolutivo. Eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, ele diz assim, a gente só pode estacionar ou evoluir, né? Não retrograda. Aquilo que tu conquistou, tu não retrocede. Aí ele fala brincando, claro, é uma piada, ele fala brincando. Seria melhor até se a gente retrocedesse, pelo menos estava fazendo alguma coisa. Daí tu tá caindo, porque não existe nada pior do que estacionar. Estacionar é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque daí tu não faz nada. Tu não está te movimentando. Então, vamos lutar contra essa maré. E vamos evoluir, gente, construindo a regeneração dentro do nosso coração. Astrid. Então, a última parte daí do refrão, a segunda parte, diz assim: quem vai entrar na porta de Jesus? Kardec, a chave que conduz, dando o salto evolutivo, saindo das trevas à luz. E aí a gente entra, né, e isso vem ao encontro do que o Leandro estava comentando, sobre esses ensinamentos já nos terem sido passados há 2000 anos, e a gente vinha esse tempo todo fazendo esse questionamento. Quem vai entrar na porta de Jesus? E o que seria essa porta de Jesus? É o seguimento desse caminho, de colocar em prática o Evangelho do Cristo, colocar em prática esses ensinamentos que a gente já tem conosco já há muito tempo, né? E claro, a gente tem a bênção, né? Ali no final do século XIX teve, né, o advento da doutrina espírita, né, a implantação da doutrina espírita, a codificação dela por Allan Kardec aqui no planeta Terra. E hoje a gente tem acesso a essa ferramenta maravilhosa que são as obras básicas, são os ensinamentos dos Espíritos que vêm nos auxiliar a colocar isso que Jesus nos trouxe em prática. Só que esse questionamento de quem vai entrar na porta de Jesus, quem vai escolher seguir esse caminho, quem vai escolher botar isso em prática todos os dias, é algo que a gente tem que se perguntar sempre, em todas as situações da nossa vida. É simples? Não é. É muito difícil, é muito complexo. A gente aprender a amar incondicionalmente os outros, meu Deus do céu, se a gente não consegue nem bater o mindinho ali na quina do móvel e não xingar, que dirá amar as pessoas incondicionalmente, como Jesus nos demonstrou. É algo extremamente complexo, se a gente for observar. Tanto que a gente vem esse tempo todo sem ter conseguido colocar 1% disso em prática. Só que, claro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, a gente tem o homem de bem, né? Que seria o equivalente a entrar na porta de Jesus. A gente seguir esse caminho, é ter aquelas características ali do homem de bem, do homem perfeito. Isso chega a dar até uma depressão na gente, né? A gente olha ali todas aquelas coisas e a gente fica, meu Deus do céu, mas não tem nenhuma dessas características, não consegui ainda. E logo depois, acho que os espíritos pensaram, acho que vão ficar muito desesperados e colocaram ali, né, o bom espírita. O que é o bom espírita? Aquele que, né, se compromete a dominar as suas más tendências na medida do possível, que está buscando, que está tentando botar em prática, que é o que a gente está tentando fazer. Então, como o Leandro disse, a gente não pode utilizar como desculpa, né, estar em um planeta de provas e expiações para agir de forma imperfeita mesmo. Então, já que a gente está no meio de todo esse caos, de tudo isso que está acontecendo, de pessoas que não se amam, de pessoas que não se perdoam, de pessoas que não têm compaixão, vou ser assim também, porque é o mais fácil. Só que a porta de Jesus não é uma porta larga, como o próprio mestre disse. Não é um caminho fácil, é a porta estreita, mas é a que mais traz felicidade. É a que mais vai trazer essa evolução que a gente tanto está buscando. É o caminho mais difícil? É sim, mas a gente tem que continuar sendo lá o verdadeiro e o bom espírita, o verdadeiro cristão, né? Tentando, na medida daquilo que a gente consegue. A questão 642 do Livro dos Espíritos não diz isso. Kardec pergunta para os espíritos: basta eu não fazer o mal para ser agradável aos olhos de Deus? Os espíritos respondem: não, isso não basta. Tu tens que fazer todo o bem que está ao teu alcance. Tudo aquilo que tu pode fazer, faz. Isso é o necessário. Então, às vezes a gente cai na zona de conforto, né? De achar, eu não faço mal pra ninguém, não prejudico os outros, né? Tô aqui no meu canto, faço minhas coisas, trato bem as pessoas que me tratam bem. Aquela coisa, né? Se me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, daí eu já daí não dá certo, não olho mais na cara da pessoa. Olha essa zona de conforto que a gente cai, né? Em fazer o mínimo do mínimo. E não, ali está muito claro. E Jesus é muito claro, nos pedindo para a gente ir além, como o Leandro falou. A gente fazer mais do que o convencional, mais do que não só fazer o mal.
A gente está aqui para agir, para fazer o bem, para amar, para entrar nessa porta que está nos chamando, a porta de Jesus. Esse caminho de luz, esse caminho difícil e tortuoso, sim, com certeza. Mas é um caminho de muito amor, de luz, de elevação. E a gente está com a nossa chave na mão, que é Kardec, que é a doutrina espírita. Basta a gente tomar a decisão de pegar a chavezinha, abrir essa porta e caminhar em direção à nossa reforma íntima. Dando salto evolutivo, saindo das trevas à luz. Simples assim. Então agora passo para o Leandro para a gente ir para a última parte da nossa reflexão. Lembrando uma coisa também muito interessante nessa fala da Astrid, que a gente vê muito nas fileiras dos estudantes, assim, nós todos somos, né? Mesmo os facilitadores de grupos de estudo estão estudando ali constantemente. Esse questionamento, a gente fala de Jesus, vamos entrar na chave Kardec, porta Jesus, vamos botar em prática. E muitas vezes as pessoas se questionam, mas como é que eu vou botar em prática os ensinamentos de Jesus? É tão elevado, espírito angelical, né? Será que eu sou tão imperfeito? Será que não seria arrogância minha dizer que eu vou botar em prática os ensinamentos de Jesus? Gente, o Mestre veio para a Terra para isso. Ele veio para cá para nos trazer uma mensagem libertadora de transformação. Ele veio para cá, emblematicamente escolheu para ser seus seguidores mais próximos 10 pescadores, um coletor de impostos e um ex-zelote, pessoas simples do povo. Ele não escolheu 12 sábios gregos, nem 12 patrícios romanos, nem 12 membros do Sinédrio. Não, ele escolheu pessoas do povo que representam quem? Nós, a mensagem do Cristo, ele como o maior professor, o maior pedagogo que já pisou a face da Terra, qual é a característica de um bom professor? Ele ensina coisas que possam ser úteis. Um professor que não ensina coisas úteis, ele ele está errando no seu processo pedagógico. Imagina se Jesus ia vir para a Terra ensinar coisas para bonito, para ficar num livro, ali numa estante, para a gente olhar e pensar, quando eu for angelical eu vou dar uma olhada nisso aí. Não! Os ensinamentos de Jesus são para nós, eles foram cunhados para nós. E aí nós vamos, pessoal, para a última parte da nossa música, últimas 2 estrofes, depois repete o refrão, e diz assim, ó, na humildade ascendendo. Eu já introduzi o assunto na minha fala anterior. Na humildade ascendendo, a sapiência da realização, na energia do amor que já entendemos, no mar que leva à sublimação. Só através da ferramenta da humildade, a gente vai entender que vamos crescer usando como ferramenta pedagógica aquele ensinamento de Jesus que diz: o maior é aquele que mais serve. O maior no reino dos céus é aquele estado de consciência construído dentro do nosso coração, né? A gente aprende na doutrina espírita. O maior no reino dos céus vai ser aquele que se fizer menor entre os homens. Menor entre os homens, aquele que entender a proposta do amor fraternal, do perdoai para que sejas perdoados, do amai os vossos inimigos, amai ao próximo, assim como você se ama. Na energia do amor que já entendemos. Mas o amor que Jesus ensinou, o amor ágape, o amor incondicional, é muito distante de mim, não tem problema. Eu coloco em prática aquilo que eu já entendi e vou aperfeiçoando a cada reencarnação. Nós não temos a ferramenta da reencarnação, que é uma bênção, que faz com que a gente possa continuar esse processo. Só que, gente, se a gente deixar para depois, isso a gente ouve também nos grupos de estudo. Eu aprendi na doutrina espírita que eu tenho outras reencarnações. E essa aqui eu já estou muito errado. Já está perdida, vou aproveitar, vou cair na gandaia, vou pisar pé na jaca, que diz. E na próxima reencarnação daí, eu prometo que eu vou ser uma pessoa... Gente, e o juro sobre juro? Quem nunca ficou devendo juro sobre juro no banco? É a mesma coisa. Se eu não conseguir corrigir aqui, agora, com essas condições que eu tenho, o que me garante que eu vou conseguir numa próxima, aumentando meu escopo de débitos, por aqueles débitos que eu não corrigi na reencarnação passada. Então, na energia do amor que nós já entendemos, aquela elevação, muitas vezes dentro da casa espírita a gente é convidado para um posto de trabalho e diz: não, eu não estou preparado, não, eu não sou elevado o suficiente.
Poderia fazer, mas aí, para entrar na zona de conforto, usa como desculpa, não sou elevado o suficiente. Gente, é no trabalho que a gente se autoburila. Os postos de trabalho dentro da casa espírita, é óbvio que tem pré-requisitos, tem que ter conhecimento doutrinário, comprometimento com a casa. Tem postos de trabalho que os trabalhadores vão para ali porque estão muito preparados. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer dentro da casa espírita. E no trabalho cristão, no nosso dia a dia, e o trabalho nos autoburila. O trabalho faz com que a gente se melhore. Às vezes no passe a gente faz uma oração agradecendo o trabalho de passe, que ele é mais benéfico para o aplicador de passe, que ele tem que se preparar, higiene mental, o dia inteiro, ficar se preparando. A pessoa que vai fazer irradiação, né, a pessoa que vai fazer a palestra, ela se melhora para poder auxiliar os outros através daquele trabalho a se melhorarem também. Então é um trabalho de autoburilamento. E esse é o mar que nos leva à sublimação. O mar que nos leva à sublimação é todas essas ferramentas evolutivas que a doutrina espírita nos oferece e que a mensagem de Jesus nos oferece para que a gente possa sublimar. Sublimar é se elevar, crescer, sair do terra a terra e ir ao alto. Na humildade ascendendo, a sapiência da realização. Oração. Orar é muito bom. Agir também. Madre Teresa de Calcutá que dizia, né? As mãos que obram são mais santas que os lábios que oram. Gente, orar, ela não está falando contra a oração, imagina, era uma das pessoas que mais oravam. Mas assim, ó, só a palavra, só a oração, sem a ação, torna a nossa existência infrutífera. Tá? Então vamos entrar nesse mar de realizações, agindo com Jesus dentro do nosso coração, a pautar os nossos atos na nossa vida. E finalizando então a letra da música com a nossa última estrofe. Se regozija e vive para amar. Buscamos ter asas de luz e com elas vamos voar, o amor de Deus que nos conduz. Quase dá pra gente interpretar de várias formas, mas se a gente pegar essa primeira frase, é como se tivesse mesmo Jesus dizendo diretamente pra gente: se regozija e vive para amar. Seja feliz e destina a tua vida ao amor. Né? Acima de tudo, além da gente estar aqui para se melhorar, da gente estar aqui para ajudar o próximo, a gente estar aqui muitas vezes para sofrer, né? Para passar pelas dificuldades, além disso, né? E ainda muito mais pungente do que isso, é a necessidade da gente amar. A gente está aqui para amar, nós somos criados para isso. Deus nos criou simples, ignorantes, fadados à angelitude para quê? Para aprender a amar, simplesmente. Para a gente aprender a demonstrar esse amor a todas as criações do Cristo, a nós mesmos, à natureza, aos animais, ao planeta que a gente vive, a esse universo imenso e infinito que continua se expandindo, e principalmente ao nosso próximo. Que não é só as pessoas que estão literalmente próximas da gente, a nossa família, nossos amigos, mas até os desconhecidos, até aqueles que não gostam da gente, a gente tem que exercer esse amor. Amai os vossos inimigos, que nem Jesus dizia. E ama o teu próximo como eu vos amei. Não existe amor maior do que o amor do Cristo, que Ele demonstrou para com a humanidade, né, com a gente. Então que a gente se regozije, que a gente seja feliz e viva para amar. A verdadeira felicidade. Lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, que a gente tanto gosta de falar, né? Que Kardec pergunta se a gente tem acesso à felicidade absoluta, né? Se a gente consegue atingir essa felicidade absoluta dos bons espíritos, dos espíritos perfeitos e angelicais. Aí o espírito responde a Kardec, óbvio que não, né? Porque a felicidade absoluta que os espíritos puros angelicais têm é a felicidade que vem da ausência de sofrimento, da ausência de defeitos, da ausência de todas essas questões que a gente ainda está tentando trabalhar. Aí na 921 ele pergunta, tá, mas então a gente nunca vai ser feliz, nunca vai ter acesso à felicidade? E o espírito diz, a felicidade relativa ao teu estágio evolutivo. Se a gente está num planeta de provas e expiações e a gente tem que passar por essas dificuldades, que a gente aprenda a ser feliz na superação delas. Que a gente aprenda a ser feliz com as coisas boas que a gente retira de tudo isso que a gente faz. Que a gente inspire o ar puro das árvores e da natureza e a gente acorde um dia bonito ali de sol e a gente se sinta feliz simplesmente por estar aqui existindo.
por estar aqui passando por essas experiências maravilhosas que a gente passa durante a nossa vida, todas as pessoas que a gente conhece, todas as pessoas que a gente tem a possibilidade de ajudar, é para isso que a gente está aqui. Para sentir esse amor e sentir essa felicidade que é a verdadeira, que vem do Espírito, vem do espiritual, da gente buscar as virtudes e não das coisas materiais. A verdadeira felicidade vem a partir da nossa reforma íntima, a partir da nossa revolução. Buscamos ter essas asas de luz, é a nossa busca por virtudes, a busca por ser alguém melhor. E com elas nós vamos voar o amor de Deus que nos conduz, que é simplesmente a nossa libertação da matéria, a libertação dos nossos vícios, a libertação daquelas velhas questões que a gente vem tentando trabalhar, né? Em busca desse amor de Deus e vivendo o amor de Deus, que se demonstra simplesmente na bondade e na perfeição dele, no amor que ele teve, e simplesmente decidir nos criar. Né? Se Deus não quisesse, a gente não estava nem aqui. Né? Então, já só estar aqui, ser criado, já é uma bênção divina, já é uma demonstração máxima de amor, né? Que a gente pode ter. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Só para encerrar, então, quando a gente entrar na porta de Jesus, realmente nós vamos descobrir uma coisa muito importante, que a gente ainda duvida hoje. A maneira como a gente encara as nossas dificuldades, os nossos desafios, mostram que a gente ainda duvida disso. Jesus nos ensinou uma coisa revolucionária quando de sua vinda na Terra, que o amor é a força mais poderosa do universo. Mas muitas vezes a gente ainda acredita que a maldade seja mais poderosa, que a vingança seja mais poderosa, né? Que as sensações físicas, materiais sejam mais poderosas. O dia que a gente descobrir que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo, essas asas de luz vão fazer com que a gente voe em direção ao amor de Deus. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês, pessoal. Ficaram curiosos? Querem escutar a música? Sim ou não? Sim. Então nós vamos pedir para a Astrid então fazer esse momento então agora, depois de falar tanto sobre a música, agora ela vai tocar a música para nós. Eu sou suspeito, mas eu vou dizer com essa voz angelical que ela tem. Entre os certos e incertos do planeta,
Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser e vai querer. Leandrinho, espero que a gente tenha um passe, e nesse passe, essa moça poderia cantar uma musiquinha de amor, né? Mestre Jesus, a nossa prece da noite de hoje, então, vai ser feita pela Astrid, com essa próxima música. Harmonizemos os nossos corações e tenhamos a certeza que diante de cada um de nós, queremos que vai estar transmitindo uma energia de muita paz, de muita luz, de muita fraternidade. O calor que arde no nosso coração é a presença de um ser bom que sentimos do céu ao chão. Nos dias desamparados, tristes até que então, uma mão amiga se estende com palavras de irmão. Todos nós podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. Podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é quem nos conduz. Quem foi que nos ensinou a verdadeira bondade que a todos acalmou? Pense em uma palavra e repita em toda oração. Ela pode mudar o mundo, começando no seu coração. Todos nós podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. Podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. No Mestre Jesus, que é a nossa luz. No Mestre Jesus, que é quem nos conduz. Que é quem nos conduz. A nossa chefa vai nos dar os recados agora. E a gente agradece muito a nossa oração, a presença de vocês. Foi maravilhosa. E não sei se aqui é